15 fatos surpreendentes sobre a Dinamarca. O país que você não vai acreditar que existe. Baro 15. Uma nação pequena, mas grande, bem na porta da Europa do Norte. Se olhar um mapa da Europa, você pode notar apenas um pequeno ponto verde aninhado entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. Essa é a Dinamarca. Localizada modestamente na ponta mais ao sul da gelada Europa do Norte, a Dinamarca cobre cerca de 16.038 milhas quadradas, 43.094 quilômetros quadrados, muito menor que o estado de Ohio nos Estados Unidos. Curiosamente, apesar de estar cercada pelo mar, a Dinamarca é quase completamente plana. O ponto mais alto do país, a colina Mularoy, atinge apenas 561 pés, 171 metros. Mesmo mais baixo que muitos dos arranha-céus que você veria em Chicago, a Dinamarca é conhecida pelos seus verões frescos, com temperaturas médias em torno de 68 graus Fahrenheit, 20 graus Celsius. E invernos que são frios, mas raramente extremos. De fato, você pode experimentar as 4 estações em um único dia. Ensolarado pela manhã, chuvoso ao meio-dia, ventoso à tarde e frio à noite. Uma verdadeira montanha-russa de clima. Falar sobre o tempo se tornou uma arte nacional para pequenas conversas. Basta mencionar chuva ou vento, e os dinamarqueses podem conversar por horas. A população da Dinamarca é de cerca de 5,9 milhões de pessoas, semelhante ao estado de Wisconsin. O que torna este país especial, no entanto, é sua notável homogeneidade étnica. Mais de 86% são de ascendência dinamarquesa, um número raro na era da globalização. A língua principal é o dinamarquês, mas quase todos aqui falam inglês fluentemente, fazendo da Dinamarca um dos 3 principais países do mundo em proficiência em inglês, ocupando o segundo lugar, logo atrás dos Países Baixos e da Suécia MA14. No melhor país para mulheres, os homens são cidadãos de segunda classe. Você já se perguntou qual país no mundo realmente oferece as melhores condições de vida para as mulheres? Em um país assim, como seriam diferentes as vidas das mulheres? E os homens lá se tornariam cidadãos de segunda classe? Ou seria uma sociedade onde ambos os gêneros prosperam juntos? A resposta nos leva à Dinamarca, o país recentemente nomeado o melhor lugar do mundo para mulheres, de acordo com o Índice de Mulheres, Paz e Segurança de 2023 do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo PRIO, superando a Suíça, a Suécia e a Finlândia. Na Dinamarca, as mulheres não apenas desfrutam de profunda inclusão social e oportunidades econômicas iguais, mas também têm um dos níveis mais altos de segurança pessoal, além de viverem verdadeiramente livres, confiantes e felizes em cada escolha pessoal. Em termos de aparência, as mulheres dinamarquesas se destacam com uma altura média de cerca de 5 pés, 75 pés e 6 polegadas, 168 centímetros, pele naturalmente clara, cabelo claro e a beleza elegante típica do norte da Europa. Mas o que realmente as torna especiais não é apenas a aparência, mas seu espírito independente e igualitário que faz parte do cotidiano. Na política, as mulheres ocupam atualmente 46% dos assentos no parlamento da Dinamarca. Estatísticas da Dinamarca 2023. Na economia, quase 49% da força de trabalho é feminina, com cada vez mais mulheres assumindo papéis de liderança. Elas não precisam escolher entre carreira e família, graças a um excelente sistema de apoio, 52 semanas de licença maternidade flexível e creches públicas de alta qualidade que custam apenas de 200 a 300 dólares por mês. A Dinamarca também está entre os 5 países mais seguros do mundo, de acordo com o Índice de Paz Global 2023, com alta segurança que permite às mulheres estudar, trabalhar e viajar livremente sem se preocupar com a segurança pessoal. Na Dinamarca, ninguém é rebaixado porque alguém é elevado. Este é um país onde mulheres e homens crescem juntos, construindo uma sociedade livre e humana, onde a felicidade não é uma corrida, mas uma escolha diária. O que você pensa sobre a vida no melhor país do mundo para mulheres? Você quer saber mais sobre as mulheres dinamarquesas? Se sim, deixe um comentário abaixo e nós compartilharemos mais detalhes com você. Número 13. Tomar sol. A paixão nacional de verão da Dinamarca. Em muitos países, tomar sol é uma parte essencial do verão. Mas na Dinamarca, um país no extremo norte, onde os invernos são longos e a luz do sol é rara, aproveitar o sol tem um significado muito mais profundo. Quando o verão finalmente chega e os céus se iluminam, as pessoas rapidamente se dirigem às praias e áreas de natação públicas. Não apenas para relaxar, mas para aproveitar algo que esperaram meses, um
belo dia ensolarado. Ao longo das praias do Báltico e mesmo em locais da cidade como Copenhague, você facilmente verá uma cena familiar. Fileiras de pessoas deitadas em toalhas, olhos fechados, rostos voltados para o céu. Elas não parecem estar fazendo nada, apenas simplesmente desfrutando da luz natural. O que se destaca para muitos, especialmente visitantes americanos, é a confiança natural das mulheres dinamarquesas. Elas usam confortavelmente biquínis, tomando sol em público, seja na praia, em parques ou em gramados da cidade. Ninguém parece envergonhado, ninguém tenta se esconder. Aqui tomar sol de traje de banho não é algo que chama a atenção. É apenas uma parte normal da vida no verão. Você verá jovens lendo livros, grupos de amigos conversando e até mulheres mais velhas absorvendo silenciosamente o calor do sol em sua pele, todas compartilhando aquele espírito único de liberdade nórdica. A atmosfera nesses locais públicos de banho de sol não é barulhenta ou apressada. É pacífica, ordenada e de alguma forma privada, mesmo quando centenas de pessoas compartilham o mesmo espaço. Ninguém julga, ninguém fita. É uma aceitação, uma atitude relaxada e positiva em relação aos corpos e à vida. Algo que pode parecer incomum à primeira vista para aqueles que cresceram em culturas mais modestas, mas é fácil de apreciar uma vez que você entende a confiança silenciosa e a simplicidade por trás disso. 12. Os idosos vivem como reis. Você já ouviu o ditado viver como um rei? Isso significa desfrutar do melhor de tudo. E se você tivesse que escolher um lugar no mundo onde os idosos realmente vivem como realeza, seria na Dinamarca. Desde 1987, a Dinamarca parou de construir lares de idosos tradicionais. Em vez disso, o governo investe em habitações modernas projetadas especificamente para idosos. Todas as portas têm largura suficiente para cadeiras de rodas, 32 polegadas, cerca de 81 centímetros. E os novos edifícios têm portas automáticas, como as das praças de pedágio no Zinnúzua. Se os idosos tiverem dificuldades para viver em casa, as autoridades locais são obrigadas a enviar alguém para fazer reparos gratuitamente. Se a casa não puder ser tornada segura, eles recebem um novo apartamento de tamanho e localização semelhantes, totalmente grátis. E não para por aí. O Serviço de Apoio a Idosos da Dinamarca também oferece ajuda em casa, desde banho e preparo de refeições, até limpeza e até mesmo cuidados de saúde mental e exercícios. De acordo com as estatísticas nacionais da Dinamarca 2023, 84% das pessoas com 70 anos ou mais recebem pelo menos um tipo de apoio oficial. Desde cuidados médicos domiciliares até assistência em atividades sociais. Uma cifra que até países desenvolvidos como o Escandinávia ou o Reino Unido admiram. Além disso, todo o equipamento médico para idosos na Dinamarca, como camas hospitalares, cadeiras de rodas e ajudas à mobilidade, deve passar por rigorosos padrões de biossegurança e ambientais iguais ou até superiores à aprovação de dispositivos médicos da FDA do SUS. O que você acha dessas políticas incríveis? Você acha a Dinamarca um bom lugar para se aposentar? Se sim, comente 2. Se não, comente 10. Obrigado pelo seu feedback. Na 11, a Dinamarca levantou 1 trilhão para comprar a Califórnia. Você pode não saber disso, mas a Groenlândia é o maior território autônomo do planeta. Embora esteja localizado bem ao lado do Canadá e faça parte geograficamente da América do Norte, politicamente, a Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca. Com uma área massiva de quase 833 mil milhas quadradas, mais de 2,1 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 1/4 do tamanho dos Estados Unidos. A Groenlândia funciona como um país dentro de um país, gerenciando tudo, desde educação e saúde até polícia e justiça, com apenas a defesa e a diplomacia de alto nível ainda sob responsabilidade da Dinamarca. A conexão entre a Groenlândia e a Dinamarca parecia estável por séculos até 2019, quando o presidente dos heteroceãs, Donald Trump, fez uma proposta histórica. A América queria comprar a Groenlândia. A oferta imediatamente chocou o mundo, e a Dinamarca não perdeu tempo ao declarar que a Groenlândia não está à venda. Mas isso não é tudo. Em uma resposta espirituosa, logo após uma petição explodir online, arrecadando 1 trilhão lá para a Dinamarca comprar o estado da Califórnia. A petição rapidamente reuniu mais de 200 mil assinaturas, começando com um chamado brincalhão. Você já olhou para um mapa e se perguntou o que a Dinamarca precisa? Claramente mais sol, algumas palmeiras e uns patins. Esta é uma oportunidade única na vida. A Califórnia, com seu clima mediterrâneo perfeito, um PIB de mais de 4 trilhões em 2023, que a tornaria a 5ª maior economia do mundo se fosse um país. O Vale do Silício, o centro global de tecnologia.
e abacates abundantes foram sarcasticamente imaginados como a peça que falta para a Dinamarca, um país acostumado com chuviscos e ventos frios. Claro, a campanha de 1 trilhão era apenas uma piada satírica e nunca foi aprovada pelo governo. O que você acha disso? E se a Dinamarca realmente comprasse a Califórnia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. 10. A disputa de fronteira mais doce do mundo. Nas geladas águas do Estreito de Nares, que separa a Groenlândia, um território dinamarquês, e o Canadá, encontra-se uma pequena ilha chamada Hans, que tem apenas cerca de 0,5 milhas quadradas, 1,3 quilômetros quadrados, aproximadamente 130 campos de futebol. Estranhamente, a Ilha Hans é reivindicada por ambos os países, mas, em vez de tensão, a disputa é tratada com humor. Desde a década de 1980, sempre que patrulhas canadenses ou dinamarquesas visitam, levantam sua própria bandeira, retiram as outras e deixam um presente. Uma garrafa de uísque canadense ou schnapps nórdico com uma nota de boas-vindas. Pequenas placas de pedra também são colocadas com mensagens brincalhonas como "Bem-vindo ao Canadá" ou "Bem-vindo ao Reino da Dinamarca". Há quase 40 anos, nenhum tiro foi disparado e ninguém ficou ferido. A troca de bandeiras e a entrega de presentes tornaram-se um ritual pacífico. O New York Times uma vez chamou isso de a guerra mais doce do mundo. Finalmente, em 14 de junho de 2022, o Canadá e a Dinamarca concordaram oficialmente em dividir a Ilha Hans ao longo da linha natural geográfica, pondo fim a uma das disputas territoriais mais estranhas do mundo. Número 9. Cultura da bicicleta. Se você já pensou que os carros eram o símbolo definitivo da vida moderna, a Dinamarca fará você repensar. Aqui a bicicleta é a rainha da estrada. Com uma população de cerca de 9 milhões, a Dinamarca tem mais de 6,5 milhões de bicicletas, o que significa que, em média, cada pessoa tem mais de uma. Somente em Copenhague, há ainda mais bicicletas do que pessoas. De acordo com o Copenhagenese Index 2023, 9 em cada 10 habitantes de Copenhague possuem pelo menos uma bicicleta, enquanto apenas 4 em cada 10 possuem um carro. Copenhague agora conta com mais de 283 milhas de ciclovias dedicadas, conectando todos os cantos da cidade. 75% dos copenhaguenses se deslocam de bicicleta mesmo no inverno, quando a neve cobre as ruas. O melhor símbolo da cultura ciclística dinamarquesa pode ser a Kikoslangen, a cobra das bicicletas, uma longa ponte sinuosa sobre o porto de Copenhague, construída apenas para bicicletas. Até o transporte público respeita a cultura das duas rodas. Ônibus e metrôs têm áreas especiais para bicicletas, facilitando a combinação de diferentes maneiras de se locomover. Segundo o relatório de segurança rodoviária da OCDE 2023, a Dinamarca também é um dos países mais seguros do mundo em relação ao trânsito. Mesmo sem polícia em cada esquina, as pessoas obedecem rigorosamente aos semáforos, mesmo quando as ruas estão vazias. 8 hábitos incomuns dos dinamarqueses. Na Dinamarca, os cemitérios são considerados lugares sagrados, mas para os dinamarqueses também são como parques verdes de memória, onde as pessoas caminham, andam de bicicleta, leem ou simplesmente sentam-se sob uma árvore e aproveitam o sol. Pegue o Assistens Kierkegaard em Copenhague, por exemplo, o local de descanso de figuras famosas como Hans Christian Andersen, e também um lugar onde os moradores costumam caminhar, conversar ou até fazer um piquenique leve no verão. De acordo com uma pesquisa de 2022, realizada pelo Instituto de Cultura Urbana de Copenhague, 65% dos residentes da capital utilizaram espaços de cemitérios para atividades ao ar livre, demonstrando uma conexão natural entre as pessoas e esses lugares cheios de memórias. Não há cercas altas, nem placas de proibido entrar. Os cemitérios dinamarqueses são abertos como enormes jardins verdes. Os caminhos de pedra suave serpenteiam através de gramados e canteiros de flores, criando uma sensação pacífica, não sombria. Este layout único reflete o modo de vida dinamarquês. 7. A chave dourada para a felicidade na Dinamarca. Por muitos anos, a Dinamarca tem ocupado as 3 primeiras posições entre os países mais felizes do mundo, segundo o Índice Global de Felicidade, que abrange 155 países. Somente em 2018, a Dinamarca manteve essa posição, enquanto os Dinamarqueses caíram para o 18º lugar, 4 posições abaixo do ano anterior. Então, o que ajuda um pequeno país frio como a Dinamarca a manter níveis de felicidade tão impressionantes? A resposta se resume em uma palavra: hygge.
Higg não é apenas um estilo de vida, é uma profunda filosofia da felicidade. Em sua essência, Higg trata de criar momentos quentes e conectados. Um jantar em família à luz de velas, uma tarde à janela com chocolate quente ou simplesmente risadas em histórias do dia a dia. Em Copenhague, você pode sentir Higg nas ruas de paralelepípedos, em casas coloridas ou no som das campainhas das bicicletas, passando pelos cafés na calçada. Notavelmente, Higg não requer luxo. Ele vem das coisas mais simples, um abraço, um olhar compartilhado ou estar juntos. Esses momentos simples são um escudo invisível, protegendo os dinamarqueses do estresse e das preocupações da vida moderna. O Higg se tornou global. Mais de 900 livros sobre Higg são vendidos na Amazon e mais de 3 milhões de postagens no Instagram usam a hashtag número Higg. Todos os anos, milhões de pesquisas no Google provam que em um mundo turbulento, as pessoas ainda desejam momentos pacíficos como esses. O número 6, a Dinamarca, inspirou a Disneyland. Saiba que antes da famosa Disneyland da Califórnia, havia um parque europeu que inspirou o sonho. Os Jardins de Tivoli em Copenhague, Dinamarca, foram inaugurados em 1843. Tivoli é o segundo parque de diversões mais antigo do mundo, depois de Bakken, também na Dinamarca. Quando Walt Disney visitou pela primeira vez Tivoli em 1951, a experiência o inspirou a criar a Disneyland, o primeiro parque de diversões tanto para crianças quanto para adultos, onde cada detalhe é mágico. Hoje, os Jardins de Tivoli ainda brilham como uma joia na capital dinamarquesa, com uma área de apenas cerca de 20 acres, muito menor que os 85 acres da Disneyland em Anaheim. Tivoli prova que a magia não está na dimensão. Tivoli é especial não apenas por passeios clássicos como carrosséis e montanhas russas de madeira, mas também por concertos de sinfonia ao ar livre, festivais de Halloween e deslumbrantes mercados de Natal, uma mistura única de entretenimento e arte. Nas noites de verão, Tivoli se ilumina com mais de 120 mil lâmpadas, transformando o parque em um conto de fadas da vida real. Assim como as histórias de Andersen pelas quais a Dinamarca é famosa. 5. Os festivais mais únicos da Dinamarca. Um dos eventos mais famosos é o Festival de Roskilde, muitas vezes chamado de Woodstock da Europa. Durando 8 dias no final de junho, atrai mais de 130 mil pessoas a cada ano, mais de 20 vezes a população de Roskilde, que tem apenas cerca de 7 mil residentes. Roskilde não se trata apenas de ver grandes nomes como Paul McCartney, Eminem ou Taylor Swift, mas também de centenas de artistas independentes de todo o mundo. Se você ama tradições antigas, não perca o Festival Viking em Ribe, a cidade mais antiga da Dinamarca. Todo mês de maio, a área se transforma em uma animada vila vikinga, onde você pode usar armaduras, montar cavalos de guerra, participar de batalhas simuladas ou provar hidromel elaborado a partir de receitas de 1000 anos. Se você estiver curioso sobre o inverno nórdico, o Festival de Luz de Copenhague, todo fevereiro, é imperdível. Durante as longas e escuras noites, mais de 60 instalações gigantes de luz iluminam a cidade antiga, transformando canais, igrejas e praças em cenas surreais e cintilantes. Um pouco de Paris, mas com um toque frio e misterioso nórdico. 4. A beleza silenciosa da confiança dinamarquesa. Em muitas áreas rurais dinamarquesas, é comum ver bancadas de farinha, vegetais ou ovos sem ninguém por perto, à beira da estrada. Os vendedores simplesmente deixam seus produtos com uma pequena caixa para pagamento. Sem funcionários, sem câmeras, sem checagens. Os compradores escolhem o que desejam e pagam pelo sistema de honra, mostrando um nível muito alto de confiança na vida cotidiana. De acordo com a pesquisa de valores do mundo 2023, mais de 74% dos dinamarqueses concordam que a maioria das pessoas pode ser confiável, quase 3 vezes a média global de 26% e mais do que o dobro da taxa do ZIR, que é de cerca de 32%. A Dinamarca está sempre entre os líderes mundiais em confiança social, junto com outros países nórdicos como Noruega e Suécia. Essa cultura de confiança é ensinada desde cedo através da educação e de hábitos sociais. Mesmo no jardim de infância, as crianças são incentivadas a assumir a responsabilidade por seus pertences e comportamentos sem supervisão rigorosa. Não apenas em áreas rurais, mas também em grandes cidades como Copenhague, as lojas de honestidade são populares, de acordo com o estudo da Universidade de Aarhus de 2022. 96% das transações em lojas de honestidade são realizadas corretamente sem fraudes. Isso prova que mesmo em um ambiente urbano moderno, os dinamarqueses ainda mantêm sua cultura de confiança mútua.
TP 3. Cultura do café. Uma xícara, um estilo de vida completo. Se há um país que ama café a tal ponto que faz parte do dia a dia, é a Dinamarca, segundo a pesquisa de consumo de café mundial 2024. A Dinamarca orgulhosamente ocupa a 4ª posição no mundo em consumo de café per capita. Em média, cada dinamarquês bebe de 4 a 5 xícaras de café por dia. Um número que impressionaria até mesmo os fãs da Starbucks nos seu episódio. O café na Dinamarca não é apenas sobre cafeína, é uma cola social. A média das casas em Copenhague gasta cerca de $900 por ano apenas em café, muito mais do que em bebidas esportivas, refrigerantes ou até mesmo água mineral. O café está entrelaçado em todos os cantos da vida dinamarquesa, tão naturalmente quanto o sol nórdico. Em cada lar, uma cafeteira é indispensável. 99% das residências possuem pelo menos uma. No trabalho, o canto do café é onde os colegas se encontram não apenas para discutir negócios, mas para compartilhar histórias de vida. Nas ruas, os cafés estão alinhados no centro de Copenhague. Você encontrará um a cada poucos passos. NAT 2. Os melhores restaurantes do mundo estão na Dinamarca. Você provavelmente sabe que as estrelas Michelin estão entre as maiores honras para qualquer restaurante ou chefe. E sim, a Dinamarca atualmente possui o maior número de restaurantes estrelados Michelin per capita no mundo. A partir de 2024, o país tem 39 restaurantes estrelados Michelin para uma população de cerca de 5,8 milhões. Aproximadamente 6,7 restaurantes Michelin por milhão de pessoas. Isso coloca a Dinamarca no top 10 global em densidade de restaurantes Michelin. Ao lado de gigantes culinários como Itália e Países Baixos, apenas em Copenhague você encontrará 13 restaurantes estrelados Michelin, incluindo destaques como Geranium, 3 estrelas, Alchemist, 2 estrelas, e Noma, um restaurante repetidamente nomeado o melhor restaurante do mundo. Mas não pense que a culinária dinamarquesa é apenas para jantares elegantes. A comida de rua aqui é igualmente tentadora, com quiosques de salsichas vermelho vivo, pio-savon por toda parte. Passe uma tarde vagando por Copenhague, mordendo uma deliciosa salsicha na rua e você sentirá que faz parte do ritmo local. Simples, mas cativante. Os amantes de frutos do mar não podem perder o smørrebrød, pão de centeio coberto com arenque em conserva, camarões frescos, caviar ou patê de fígado de ganso. Cada mordida é uma explosão de sabor salgado do mar. Um custo de vida na Dinamarca. Viver na Dinamarca, especialmente em grandes cidades como Copenhague, é uma experiência incrível, mas também é um jogo caro para o qual nem todos estão preparados. Em média, alugar um apartamento de um quarto no centro de Copenhague custa cerca de 1.600 a 2.000 por mês. Se você estiver disposto a se mudar para os subúrbios, o aluguel cai para cerca de 1.150 a 1.400. A comida também não é barata. Um adulto gasta cerca de 360 a 500 dólares por mês em compras de supermercado para cozinhar em casa. Uma refeição simples em um restaurante casual custa cerca de R$22 a R$29, enquanto um cappuccino em um café central custa quase R$6, muito acima da média do Zil. Os custos mensais de transporte público em Copenhague variam de $400 a 15 para uso ilimitado. No entanto, muitos locais optam por andar de bicicleta não apenas para economizar dinheiro, mas para aproveitar o clássico estilo de vida hippie da Escandinávia. Para serviços públicos como eletricidade, água e internet, espere pagar cerca de R$120 a R$180 por mês. Apenas a internet de alta velocidade custa cerca de R$35 a R$45, dependendo do seu plano. No total, uma pessoa solteira vivendo em Copenhague deve orçar cerca de 2.000 vesetas por mês para despesas básicas de vida, sem incluir entretenimento, viagens ou seguro de saúde privado. Embora o custo de vida na Dinamarca não seja barato, em troca você obtém serviços públicos gratuitos de classe mundial, ensino superior gratuito, educação universitária gratuita, um sistema de saúde pública de alto nível e um dos ambientes mais seguros e limpos do mundo. Com esses custos, você acha que a Dinamarca é um lugar que gostaria de visitar ou até mesmo morar? Se sim, comente 1. Se não, comente 0. Vamos compartilhar algumas dicas sobre como economizar dinheiro na Dinamarca. Se você está realmente interessado e quer vir para cá, comente 7 e compartilharemos informações sobre vistos e outros requisitos para visitar a Dinamarca. Nós acabamos de explorar a linda terra da Dinamarca juntos. Obrigado por assistir ao documentário de viagens de hoje até o final. Esperamos que você continue a nos acompanhar em nossas próximas jornadas para descobrir as maravilhas do mundo.